Olá pessoal, estamos de volta. Espero que você tenha gostado aí. Que palestra abençoada, hein, Pastor Joey? Muito bom aí, dando várias dicas aí pro pessoal sobre iluminação. Então, olha pessoal, eu tô aqui ao vivo agora com o Pastor Joey, direto dos Estados Unidos. Você que está acompanhando a gente, vamos aproveitar esse momento. Mande suas perguntas. Mande, eu vou bater um papo com ele agora aqui, muito legal. E eu tô aguardando. Se você estiver no YouTube, o bate-papo do YouTube não está ativado. Vai lá para a nossa página, contep.com.br. Na página inicial, na home, você vai ver uma faixa vermelha em cima anunciando a transmissão. Você clica lá que você entra direto na sala de transmissão. Abaixo da tela de transmissão tem toda a interação com o Facebook, que você pode falar com a gente. Eu vou estar aqui aguardando a sua pergunta, tá bom? Bom, vamos ao vivo então com o Pastor Joey Santos, direto dos Estados Unidos. Só vim aumentar o som aqui. Como vai, Pastor Joey? Tudo bem? E aí, Rafael, como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, pastor. Olha que palestra abençoada. Pastor, eu tô tão feliz, pastor. Tá feliz hoje? Tô. Hoje eu tô realizado porque, olha, os planos de Deus para nossas vidas nos surpreendem, né? E assim, projetos que muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar e a gente até pensa, não, vai dar certo e tal. Mas Deus nos surpreende porque a gente alcança, quando Ele dirige, quando Ele vai à frente, as coisas dão mais certo do que a gente imagina, né, Joey? Por mais que a gente planeje, eu gosto de planejar, eu acho que ninguém gosta de planejar mais do que eu. Mas todo final de semana a gente planeja, mas quando Deus aparece e faz o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, não tem discussão. Não tem... Ele faz o que Ele quer fazer e a gente só tem que estar aberto para o que Ele quer que a gente faça. É verdade, Joey. Ô, Joey, e como é que foi essa semana aí? O pessoal procurou bastante por você depois da sua palestra de liderança e voluntariado? Como é que foi? Foi boa. A Contep tem sido eu acho que uma bênção dos dois lados. Igrejas, eu acho que voluntários profissionais têm tido essa oportunidade de ter acesso a recursos que eles não teriam de uma outra maneira. Por outro lado, eu tenho tido a oportunidade de comunicar e contactar e conhecer pessoas que não teria outra forma de conhecer se não fosse pela Contep. Então, eu acho que a Contep tem essa vantagem nesses dois lados, que quem está aqui ministrando tem essa oportunidade de aprender com outros palestrantes, mas também tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, novas pessoas, outras igrejas, e poder colocar aí esse conhecimento para os outros, e aí as igrejas podem receber esses recursos. Isso tem sido fantástico. Que legal, pastor. E dentro da comunidade o pessoal vai poder interagir muito mais ainda, né, pastor? Inclusive você vai ter sua conta lá dentro, né? Eu acho que eu tenho certeza que o blog e essa comunidade que vai ser criada, eu não posso enfatizar isso o suficiente, dizendo a importância de você que está assistindo agora, de conectar através dessa comunidade que vai estar se conectando e conversando e mantendo essa conversa viva o tempo todo. A vantagem é que o Contep acontece por uma semana, hoje acabou, mas a conexão, a comunidade, o network não para. É verdade. E a partir da semana que vem, da outra semana, quando as conversas continuarem, você tem agora um centro, aqui nos Estados Unidos a gente chama de hub, de lugar onde você pode conectar e aprender e crescer no seu ministério e desenvolver e trazer outros com você. Uau, que bênção, pastor. Pastor, tenho aqui uma mensagem aqui do Rodrigo, que está acompanhando a gente a semana toda aí, o Rodrigo Kashima, diretor executivo AT Assembleia TV, é isso. Depois você me explica, Rodrigo. Mas o Rodrigo ele tem um evento também, a DSL, não é isso, Rodrigo? Que bacana. Obrigado, viu, por acompanhar. Muito legal. As palestras do Joey são ótimas, quero ir visitá-lo. Aí, Joey, tem gente querendo... Ô, Joey, você não convida... A gente sempre pede pro Joey vir pro Brasil, mas você nunca convida a gente para ir. Eu já reclamei isso, né, Joey? Não. Ô, Joey, você não pode convidar o Rodrigo para ir te visitar aí, Joey? Vamos tudo pra cá, rapaz. Agora, tá frio agora. É mesmo, né? Até daqui a pouco começa a nevar. E tem que ter visto, né, Joey? Hoje eu não tô do lado de fora, do lado da minha fogueirinha lá, porque tá chovendo. Tá chovendo aí Então, hoje? daqui pra frente é frio.
mas vem para cá. Legal. Joey, fala pro pessoal que está assistindo, qual é a localidade dos Estados Unidos que você está? Eu estou em Indianápolis, Indiana. Para vocês terem ideia, Indianápolis não é tão conhecido, é mais conhecido por causa das corridas de alta velocidade, Fórmula Indy. Mas nós estamos a 3 horas de Chicago. Nós estamos de carro. Nós estamos a 5 horas de carro de Detroit, não é tão longe. Nós estamos bem no norte dos Estados Unidos, não estamos tão longe do Canadá. Certo. Nós estamos bem longe. Então, por exemplo, para voar de avião daqui para a Flórida, para Orlando, são 2 horas de voo, que é bastante. Então, nós estamos bem no norte dos Estados Unidos. Certo. E por isso que a gente pega... Uma das coisas que eu gosto de Indianápolis, e eu aprendi a gostar muito, é porque Indianápolis tem as 4 estações do ano, muito distintas. Não tem como você ter dúvida das 4 estações do ano. Isso eu acho fantástico, porque morando em São Paulo, eu morei em São Paulo até os 26 anos, e você nunca experimentou, não tinha essa experiência. É verdade. Aqui, você sabe quando é verão, o outono é a minha época favorita, porque, olha, as árvores que a gente tem lá de fora da nossa casa agora, não tem folha nenhuma. Entendi. As folhas todas caíram. Olha e aí, só. quando chega em março, abril, a árvore já tem todas as folhas de volta, verde. Puxa vida, aqui é bem intenso, aqui tem todas as estações num dia só. Aqui é bem aventura. Mas legal, pastor. A gente vai marcar assim de visitar, vai ser uma bênção. Pastor, temos mais algumas perguntas aqui, o pessoal está mandando. Olha, o Rodrigo está perguntando aqui, pastor Joey, as luzes de frente são elipsoidais? De 1.000, 2.000 watts? Quais seriam? Ele está perguntando. Quantas você usa na frente? Obrigado. Tá. Rodrigo, a questão é o seguinte. O que você precisa entender, por exemplo, as luzes que a gente tem, nós temos as duas, de 1.000 e 2.000. O que importa nessas luzes, e você está corretamente, são elipsoidais. Uma coisa importante, e eu preciso falar isso com o Rafael, semana toda pensando nisso. Rafael, próximo Contep, a gente precisa fazer uma sessão toda, o que vem por aí. Legal. A gente dá uma olhada daqui 5 anos o que está mudando na tecnologia. Bacana. Porque, por exemplo, as luzes que eu tenho hoje, isso já está mudando nos Estados Unidos, de todas as luzes que são de teatro, feito para teatro, a tecnologia já está mudando para mesmo formato. Você olha, a luz é a mesma coisa, mas são luzes de LED. A dificuldade que as empresas como a ETC, que é uma das maiores, tem tido, é que é conseguir a consistência que a gente consegue com as elipsórios tradicionais que eu tenho hoje. Com isso dito, Rodrigo, o que eu aconselho na minha plataforma, deixa eu abrir uma foto aqui minha. Legal. Pode compartilhar, pastor, fica à vontade. Mostrar para você aqui melhor o que eu quero dizer com isso. Porque o desafio, Rodrigo, não é quantas luzes eu tenho. Por exemplo, você pergunta para mim quantas luzes que eu tenho para iluminar o palco, certo? Isso. Você está perguntando quantas que eu tenho. À frente, eu tenho isso. 36 luzes dessa. 36. Exato, mas eu não uso todas. Certo. O que eu uso? O que eu uso? Então, por exemplo, aqui você tem, essa é a equipe de louvor. A equipe de louvor está aqui. Tá vendo aí, Rafael? Sim, estamos vendo. A equipe de louvor está aqui na frente. Para iluminar essas 4 pessoas, eu uso 4 luzes. 4 dessas. Tá? Então, por exemplo, das 36 que eu tenho, então, por isso que o mais importante do que o que eu tenho em termos de quantidade, Rodrigo, são as zonas de cobertura. Por isso que eu expliquei no começo do vídeo que você tem que dividir o seu palco em zonas de cobertura e de iluminação, para você definir quantas luzes você vai precisar em cada uma delas. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, que é muito, muito importante,
minha caneta. Uma outra coisa que é muito importante é que essas luzes, com a distância correta, com o ângulo correto, elas vão te dar uma cobertura de mais ou menos 8 pés. 8 pés. Você precisa aí fazer a tradução de metros. Mas 8 pés de diâmetro. Então, por exemplo, deixa eu trocar por isso aqui. Então, 8 pés, vamos supor que isso aqui são 8 pés de diâmetro. Então, cada luz elipsória que eu tenho vai me dar uma cobertura no palco de 8 pés. São 2,5 metros, pastor. Tá, então, para cada uma dessas, eu determino essa cobertura. E eu faço o quê? Que com elas vão uma sobre as outras, como eu mostro aqui. Então, por exemplo, essa área aqui, quando eu foco essa luz no palco, ela sobrepõe uma à outra. Para quê? Para não ter sombras entre elas. Outra coisa importante é que essas luzes que estão diretas nos cantores aqui, elas são luzes de 19 graus. Então, por exemplo, na minha iluminação eu tenho 36 luzes de cima, elas alternam 19 graus, 26 graus. 26 graus vai ser um pouquinho mais clara do que menos definido do que a 19. Então, o que eu faço? Eu coloco as luzes que eu preciso aqui com 19 graus e aí eu venho com as 26 graus para cobrir qualquer área menor de sombra que eu talvez tenha entre elas. Ok? Talvez seja um pouco muita informação aí, mas só para te dar uma ideia que iluminação correta, feita corretamente, precisa de um trabalho, de você poder definir primeiro as zonas de cobertura que você tem no palco. Então, por exemplo, aqui mesmo você vê que eu tenho minhas zonas de cobertura aqui, são duas nessa foto. Os cantores na frente e o coral atrás. Então, eu não estou tão preocupado com a banda, a banda vai pegar uma luz extra daqui e dali, mas aqui a nossa preocupação é que pessoas que estão cantando, a gente possa vê-las corretamente. Então, isso só para te dar uma ideia aí, para responder a tua pergunta aí, Rodrigo, sobre iluminação. Bacana. Vamos lá. Caroline Mendonça, Carol, Joey, tá online também. Falou: olá, Joey. Linda sua igreja e seu trabalho de iluminação. É realmente excelente. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Carol. Vamos lá. Rapaz, Carol, eu estou voltando para o Brasil ano que vem. Você precisa trabalhar no cardápio. Vou trabalhar no cardápio. O cardápio foi excelente esse ano. Então, que você tem que... Vamos ver o que você vai preparar ano que vem. Eu não participei, eu quero participar também. Vamos lá, Joey. O Rubens Lopes Teixeira. Ele é pastor sênior da Igreja Batista Memorial no Embu das Artes. Ô, pastor Rubens, Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe, pastor Joey. Há alguma mesa de iluminação que esteja à venda no Brasil para um ambiente pequeno? Nosso templo tem 12 metros de largura por 15 metros de comprimento e pé direito de 7,5 na plateia e 3,5 no altar. Lembrando que nossos recursos são bem brasileiros. Pastor Rubens, muito bom falar com você. Geralmente, nesse tipo de palestra, é muito difícil de ter pastores sêniores falando. Então, isso é fantástico. Primeiramente, agradeço de o senhor tomar o tempo de entrar aqui e participar. Eu entendo muito essa questão da situação, da realidade brasileira em termos de tecnologia. Então, com isso em mente, a minha primeira sugestão que eu faria é trabalhar na infraestrutura. Na infraestrutura, o que eu já quero dizer com a infraestrutura? Muita gente ignora, na parte de iluminação de igreja, a infraestrutura, significando onde você vai colocar os outlets. Como é que diz aí, Rafael? Onde você conecta a luz, quando você... Pastor? Onde você liga a luz, onde você... Tomada? Então, muita gente ignora essa parte de eletricidade, por exemplo. Você precisa ter uma eletricidade dedicada à iluminação de palco. Não pode ser... E essa eletricidade de iluminação do palco,
tem que ser totalmente separado da eletricidade de som. Você quer eliminar problema de som na sua igreja? Eu te garanto que 99% do problema de som na sua igreja tem a ver com a eletricidade, a corrente de eletricidade da iluminação e do som estão juntas. Verdade. E você nunca vai resolver o seu problema do som sem resolver o problema da eletricidade first. Então, por isso que é muito importante, a ideia da infraestrutura primeiro. Então, por exemplo, isso se faz com um projeto. Como eu falei, quais são as áreas de cobertura que eu preciso no palco, baseado nessa área de cobertura, nas medidas que o senhor me mostrou aqui, a gente determina essa área de cobertura. Com a área de cobertura, a gente sabe quantas luzes vão precisar para cobrir essas áreas, e aí o senhor determina, e no futuro eu quero poder fazer esse tipo de iluminação, de decoração, talvez eu preciso da Carol me ajudar aqui, environment, que dá aquele cenário com iluminação. Então, quando você determina tudo isso, aí sim você pode determinar o equipamento que você precisa. Esses são os passos corretos para se tomar. Porque se você comprar a mesma iluminação primeiro, a mesma iluminação talvez não cobre todas as suas necessidades, ou você vai comprar muito mais do que você precisa. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta. A minha sugestão, Pastor Rubens, eu vou colocar aqui meu e-mail, e se o senhor quiser, sinta vontade de entrar em contato comigo diretamente por e-mail, onde eu posso dar um pouquinho mais de informação em tudo isso, em termos de baseado nessas medidas que o senhor mandou, o que eu aconselharia em termos de cobertura de palco, e também tem a ver com o estilo de louvor que vocês têm na igreja. E aí eu posso dar uma recomendação em termos de medição. Tudo que tem nos Estados Unidos hoje, a maioria, nem tudo, mas a maioria das coisas estão disponíveis no Brasil. Porque eu converso com alguns dos técnicos aí do Brasil e a gente usa coisas muito similares. A questão é mesmo qual é a coisa que é ideal para a tua igreja, que a tua igreja possa realmente utilizar. Muito bom. Então tá aí respondido, tá o canal. Você compartilhou aí? Acho que não. Você compartilhou a tela, Joey, com e-mail? Eu passei você passou na mensagem aqui. Legal. Tá aqui, acabei de ver. Vamos lá, Joey. Tem aqui o pessoal da Rede Jovem Mais. Falou para mim que ele tem uma eletricidade do templo, um relógio dedicado. Isso. E no nosso som tem outro relógio. Então isso é ótimo. E fantástico. Nem muitas igrejas pensam assim. Ótimo. Pastor Joey, o pessoal da Rede Jovem Mais está acompanhando também aí o Contep. Qual a lâmpada que você usa para a iluminação da nave? Elas são controladas pela mesa também? Qual as luzes do palco? Aí acho que você falou do palco, mas vamos lá. Do palco tem várias. Quando o Rodrigo, foi o Rodrigo? O Rodrigo me ajuda com a tradução aqui. Elipsodais, isso. Elipsodais são as luzes que você vai usar para iluminar pessoas. Tá? Então, tudo que você vê na minha igreja aí, Rede Jovem Mais, tudo que você está vendo na foto da minha igreja, isso são fotos as pessoas são iluminadas com esse tipo de iluminação. Deixa eu abrir uma foto para você aqui, para você ver, para eu te falar aqui mais apropriadamente. Tá. Aqui, então, você tem essas luzes, por exemplo, o coral, a pessoa que está cantando aqui, o coral desse lado. Essas são as luzes que o Rodrigo falou, elipsodais. São luzes de longa distância, com dois ângulos, uma de 19 graus e outra de 26 graus. Outra coisa importante é que essas luzes, o que você está vendo agora aí, ela tem intensidade de 40%. Essas luzes não estão ligadas a 100% de intensidade, de brilho. Só ser 40%, não precisa de muito. Agora, por exemplo, aqui em cima,
aqui em cima, você vê essas luzes com cores aqui, certo? Aqui em cima, essas aqui em cima, e aí você também tem essas luzes aqui na parede. Essas de cima aqui são as luzes que a gente chama de sea changers. Sea changers são luzes que são do tipo da elipsogás, um atachamento nessas luzes. E esse atachamento que permite mudança de cores, ok? E por isso que o nome dela é Sea Changers, Sea de mar, SEA Changer. A ação que a gente usa aqui em cima. Na parede aqui, a gente usa luz de LED. São luzes LEDs que a gente controla pela mesa de som também, mas ela pode mudar de cor. No santuário, a luz da iluminação do santuário é feita com LED, que a gente controla da mesa. Então, na minha palestra eu falei do começo, a maneira correta de se fazer iluminação em igreja é você poder controlar a iluminação de um modo geral, do prédio todo. Então, se você hoje está num templo que tem janelas, você precisa achar a maneira de controlar essa iluminação natural que entra. Olha, eu já vi gente, de uma maneira criativa, usar até a iluminação natural e adicionar a iluminação de palco. Então, não é todo que você tem que cobrir. Mas, por exemplo, no nosso caso aqui, nós não temos janela nenhuma. Então, eu tenho controle, 100% de controle de iluminação nesse prédio. 100%. Se eu baixar todas as luzes, é um prédio enorme, completamente escuro, sem iluminação nenhuma. Então, essas são as luzes que a gente usa. A LED para decoração aqui da parede, e essas luzes de cima aqui são sea changers, que a gente usa para também como backlight. Legal, Joe. Inclusive na DAI você deu uma dica para nós no Templo Novo, né, Joe? Para não usar aquela fluorescente, né? Para você ter o controle da nave, né? Esse é um problema. Muitas igrejas hoje, porque é mais barato. Então, muitas igrejas, quando constroem templos, elas colocam luzes fluorescentes, porque é muito, muito barato. O problema é o seguinte, essas luzes, e eu não sei, me desculpa, eu não sei como é que chama aí no Brasil, mas essas luzes, muitas delas, você pode adicionar uma peça nela, que é chamada de ballast. So, the ballast te permite você baixar e aumentar a o dimmer. A gente chama de dimmer, dimmerizar elas. Mas cada luz tem uma. Entendi. O problema da fluorescente é que a fluorescente, dependendo da luz que fluorescente, a marca, o tipo, ela não chega a menos do que 40% de intensidade. Entendi. Então, quando você chegar a 50, 45, 40 de intensidade, ela começa a piscar. Sim. Então, essas luzes de fluorescentes em igreja, elas deveriam ser sua luz de trabalho, quando alguém vai limpar a igreja ou reunião geral. Mas quando se trata de culto, elas deveriam ser totalmente desligadas, e aí você pode instalar luzes somente você pode controlar a intensidade do prédio. Legal. Joey, explica o conceito de abaixar as luzes da nave da igreja. Uma das razões do porquê a gente faz isso tem a ver com permitir que as pessoas foquem no que é mais importante, no que está acontecendo no palco. Então, por exemplo, no nosso durante o louvor, a gente baixa a luz da nave para 36%. Por que 36%? Porque 36% é o mínimo que eu posso baixar, porque eu tenho que respeitar o código de segurança, que aqui nos Estados Unidos a gente tem que respeitar, senão é multado. Então, regularmente eu recebo visitas de órgãos do Corpo de Bombeiro, ou que eles vêm inspecionar nosso prédio durante eventos, durante cultos, para ter certeza que a gente tem iluminação da casa no mínimo, para que, se alguma emergência aconteça, as pessoas consigam sair seguramente, tudo isso. Então, aqui a gente leva em conta muito, muito isso.
Então, mas ainda 36% me dá controle geral do que está acontecendo no palco. E dá às pessoas, permite às pessoas a focarem em tudo que a gente está fazendo no palco. Então, por isso que é importante você poder baixar a iluminação. Mas, por exemplo, o nosso pastor aqui é grande em ler a Bíblia durante o culto. Então, a iluminação da casa sobe para 100% durante a mensagem. Então, durante o sermão dele, a luz do santuário é 100%, está ligado. Mas durante a música, ou algo especial, vídeo, aí a gente baixa. Legal. É legal falar sobre isso porque no Brasil ainda tem muita gente que tem um certo preconceito por iluminação na igreja, pensando que vai acabar virando show, né, Joey? Mas existe a forma para fazer tudo isso, existe uma maneira de fazer para o momento de culto, de adoração, né? E tem que ser feito com propósito. Essa é a diferença. Quando você faz iluminação com propósito, eu te prometo uma coisa, as pessoas vão perceber que tinha um propósito, sem você descrever para elas, sem você explicar para elas. Eu acho também que a gente tem uma diferença cultural aí. Os Estados Unidos está acostumado a isso. Os Estados Unidos está acostumado a entrar em lugares como a igreja ou o que for, e eles sabem que a luz vai baixar e você vai prestar atenção no palco. Já é mais comum. A igreja, principalmente no Brasil, a igreja mais tradicional, isso ainda é muito complicado porque gera associação com isso, é com teatro. Quando eu entro no teatro, é luz baixa. Certo. Então, o que a igreja precisa fazer é fazer isso gradualmente. Isso é uma coisa, gente, que se você está me ouvindo agora, eu aconselho, não faça nada de um dia para o outro, mas faça essas mudanças gradualmente. Se você tentar uma mudança drástica no seu palco, do dia para a noite, na iluminação do dia para a noite, tem uma chance muito pouca de que a igreja vai aderir à sua mudança, a mudança que você fez. Mas quando você faz mudança gradual, é diferente. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Essa foto aqui vai ser boa para mostrar isso. Aqui é Natal. Isso é um evento especial. Então, você vê aqui, a gente tem essa projeção que vai de um lado até o outro. Isso é feito com 4 projetores e tudo mais. Mas você percebe uma coisa nítida aqui, é essa luz. E você vê o raio da luz vindo até aqui no pastor, certo? Isso é feito por causa do que a gente chama de hazer, ou fog, ou aquela fumaça que a gente solta no ar. Quando eu cheguei nessa igreja, eles nunca usaram isso antes. E muitas igrejas usam todo final de semana, mas nunca funcionaria para mim começar a usar todo final de semana sem introduzir isso, o fog, devagar. Então, o que eu fiz? Eu sempre usei eventos especiais. Porque, olha, quando a sua igreja tem eventos especiais, elas já estão esperando algo diferente. Então, quando você tem um evento especial na sua igreja, é sua oportunidade de introduzir algo novo. Talvez seja quando você vai reduzir a luz do auditório, você vai introduzir o fog ou algo desse tipo, você vai pôr luzes de movimento. Tudo isso em cultos especiais como Natal, Páscoa, é a sua oportunidade de introduzir algo novo. E aí você vê como as pessoas respondem a isso. E da maneira como elas respondem, vai te ajudar a monitorar como você pode introduzir a cada final de semana. Então, isso é a minha sugestão é que você faça isso, introduza as coisas de uma forma devagar. Então, para você ter uma ideia, eu vou mostrar essa foto aqui, como a nossa igreja agora já acostumou com essa fumaça aí, né, para ajudar a iluminação. Então, eu posso fazer uma iluminação dessa aqui, e eles estão tudo bem, eles não se incomodam, eles já fazem parte da igreja. Mas isso é depois de anos introduzindo as coisas devagar. Então, por isso que é muito importante a gente fazer isso de uma forma assim, pensada. Pensa na audiência, como as pessoas vão responder a isso.
se as pessoas vão aceitar, como é que eles vão aceitar, e tudo mais. Porque faz parte do... Você quer que as pessoas aceitem o que você está fazendo, porque isso ajuda você, ajuda a contratar mais voluntários, esse tipo de coisa. Então, tudo isso acaba fazendo parte do que você produz. Olha que bonito, hein? Evento de Natal também aí, Joey? Esse foi o Natal e agora estamos preparando para daqui a 2 semanas fazer o próximo culto de Natal. Aqui nosso culto de Natal é grande, é aberto, assim, a gente promove na comunidade e tudo mais. Geralmente, culto de Natal, nós fazemos 5 cultos. Uau. Porque a gente tem em torno de 7 a 8 mil pessoas que vêm no culto de Natal. E o culto de Natal vai estar ao vivo. Então, se você conectar comigo no Facebook, ou você pode assistir um dos cultos, porque o culto começando dia, se eu não estou enganado, 11 de dezembro, então sexta-feira. É na sexta-feira, 11 a 12 de dezembro, então é sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. E a gente vai transmitir esses cultos ao vivo online. Então... Legal, muito bom. Joey, o Rodrigo está falando aqui, ó, sensacional, Joey, obrigado pela resposta. Eu compreendo de iluminação para estúdios, vídeo, mas confesso que para palco não entendo muito. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente por essa oportunidade. Valeu, Rodrigo, um abração. O pastor Rubens Lopes também aqui agradecendo, falou sobre eletricidade e falou que vai estar entrando em contato com você posteriormente enviando fotos, Joey. Legal, pastor, que bênção. E tem mais uma pergunta aqui do pessoal da Rede Jovens Mais, Joey, perguntando sobre voluntários. Quantos voluntários você tem na projeção e na iluminação? E como você trabalha a escala com esse pessoal, Joey? Tá. Na iluminação, se eu não estou enganado, eu tenho 5 voluntários. E na projeção eu tenho 6 voluntários. A escala deles, geralmente eu escalo eles em 6 meses de antecedência. Então, eu preparo uma escala e eu coloco essa escala num Excel e mando para eles, só para eles terem uma ideia se tem algum conflito com data e algo desse tipo. Eu estou para fazer isso agora, que vai de fevereiro até agosto. Aí, quando eles mandam a resposta para mim, eu faço alguns ajustes e aí eu uso o que eu demonstrei para vocês, eu uso o Planning Center para poder escalar todo mundo todo mês. Então, uma vez por mês eu vou no Planning Center e ponho todo mundo lá escalado. O que no Brasil aí vocês usariam o WeChurch para fazer isso. Então, aqui nos Estados Unidos eu uso o Planning Center para fazer isso. Os voluntários, eles têm um treinamento. Olha, meus voluntários têm todo tipo de background. Meus voluntários não são altamente técnicos, mas todas essas fotos, esses vídeos que vocês viram, e essas fotos que eu mostrei para vocês, acontecem pelas mãos dos voluntários. Então, é possível ser feito. E esses voluntários passam por algumas semanas de treinamento, e eles hoje são treinados por voluntários que já estão servindo. Voluntários aqui, eles treinam durante o culto. Eles sentam com os voluntários, vê como é que é, os voluntários mostram para eles procedimentos e tudo mais. E aí, no final de semana, eles começam a participar da escala e fazer parte. Então, é assim que a gente faz a escala dos voluntários. Olha, eu não comecei com esse número. Eu comecei há 8 anos atrás, com um voluntário em cada posição. Tá? Então, talvez seja onde você esteja hoje. Você está aí com um voluntário em cada posição que você tem. Mas isso é um trabalho que você tem que intencionalmente desenvolver. Isso eu falei na quarta-feira, como desenvolver esse trabalho de intencionalmente buscar pessoas que querem servir com você. E aí adicionar as pessoas na sua equipe. Hoje, de 5 voluntários de quando eu comecei há 8 anos atrás, são mais de 40 só na mídia. Então, hoje nós estamos numa posição que eu queria estar há muito tempo, porque as pessoas servem e elas não estressam, não é assim todo final de semana, e me permite viajar, e eu posso sair, e olha, eles fazem tudo.
Quando eu não estou lá, eles administram tudo que eu faço no final de semana, eles têm a capacidade de rodar sem eu estar lá. E esse é o objetivo. A igreja, o ministério, sobreviver você como líder. Esse é o objetivo. Muito bom, Joey. Ó, o pessoal da Rede Jovem, amanhã eu vou retransmitir os cultos que vocês votaram durante a semana. Os cultos não, as palestras. Aí que benção, eu estava confundindo as palavras. E pelo que eu estava vendo se não me engano foi quarta-feira a sua palestra, né, Joey? Sua palestra estava sendo muito bem votada. Então, a palestra do pastor Joey sobre liderança e voluntariado, provavelmente, posso te dar quase certeza, 95% que vai ser retransmitida amanhã. Então, se programa aí o pessoal da Rede Jovem para ver essa palestra de liderança e voluntariado do pastor Joey, que foi uma bênção. A gente teve muitos testemunhos, muitas mensagens de pessoas dizendo que foi uma bênção, agradecendo o pastor Joey. Foi muito legal. Pastor Joey, o Douglas está te mandando um abraço, falou que quando você vier aqui ele vai fazer um churrasco especialmente para você. Nossa, é por isso que eu vou no Brasil. E a razão porque eu vou no Brasil, rapaz. Pastor, depois do Contep, quando você vier para o Brasil, você vai ter uma agenda bem grande para visitar de igrejas, o pessoal que está conversando com você no blog, vai ser muito bom. Eu espero poder acompanhar você em tudo isso aí. Bom, pastor, nosso tempo está acabando, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho no encerramento, após a entrevista com o Bruno Minozzi sobre o Multitracks. Tanto você quanto o pastor Rodrigo Soeiro vai também entrar online com a gente aqui para a gente fazer o encerramento, fazer uma oração agradecendo a Deus por toda essa semana abençoada e esse projeto que veio do coração dele e ele tem dirigido aí durante a semana. Eu estou muito feliz com tudo isso. E pastor, me tira uma dúvida, a gente vai falar um pouquinho agora, eu vou mostrar uma entrevista pro pessoal do Caio Zaleski, que é o responsável pelo Multitrack aqui no Brasil. Você conhece essa ferramenta aí também nos Estados Unidos, né? O Multitracks? E a gente usa aqui na nossa igreja. Legal. E é uma ferramenta excelente, né, pastor? Isso em termos de manter a banda, dá até um certo conforto para a banda. É verdade. Isso, mas uma coisa do Multitrack, eu acho que tem um conceito que não é muito bem entendido. As pessoas pensam que Multitrack é coisa para igreja grande. Não tem nada mais contrário, é para todas as igrejas. Muito bom. E Multitrack é algo que as igrejas precisam tirar vantagem, porque de um dia para o outro, a igreja pequena que não tem uma banda completa, precisa disso, a qualidade já sobe. E não é porque o Multitrack é melhor que sua banda, é porque a sua banda agora tem um suporte que não tinha antes. Verdade. E eles têm esse suporte, eles precisam do suporte. Então, você tem um grupo grande, perfeito de músicos na sua igreja, mas é só um grupo e a maneira de automaticamente ajudá-los a atingir a qualidade que eles querem o Multitrack a solução para eles. Muito bom. Pastor, eu vou convidar para você participar dessa entrevista então com o Bruno Minozzi, tudo bem? Tá, joia. Então tá bom, não sai daí. Vou voltar aqui. Bom, pessoal, essa foi a entrevista, pastor Joey Santos falando sobre iluminação com propósito. Espero que você tenha aproveitado, foi uma bênção.